Prontinho. Vamos lá, turma. Ó, a ideia da gente fazer essa aula, já tinha um tempo que eu queria apresentar para vocês aqui esse material, que é justamente o protocolo de exercícios físicos na cirurgia bariátrica e metabólica. É muito importante a gente sempre observar, por exemplo, o, o, o papel do exercício físico nesse processo aqui da atividade física, do processo de emagrecimento, da perda de peso. O que eu costumo muito falar para os meus pacientes, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, acho que é a Andréia, deixa eu ver se aqui é a Andréia. Peraí que sou eu. Deixa eu ver. Beleza. Então, assim, a ideia da gente conversar sobre isso é justamente por conta de que o papel do exercício físico, turma, ele está muito mais vinculado numa manutenção de um resultado do que na própria obtenção dele. Eu vou traduzir para vocês. O que os estudos mostram, gente, é que o exercício físico, ele tem papel mais importante na manutenção do peso perdido do que no próprio processo de emagrecimento em si. E uma vez que a gente entende isso, a gente começa a tirar um pouco do trocadilho, né? Tirar um pouco do peso que a gente coloca sobre o exercício físico. Por quê? Porque muitos pacientes meus, às vezes, chegam assim, depois de um tempo, e falam assim, eu parei de fazer academia porque eu parei de perder peso. E eu sempre respondo assim, mas quem foi que disse para você que a academia é para perder peso? A academia não é para perder peso. A academia é para manter o peso que você está perdendo. A academia é um regulador de peso perdido. O peso que a gente perde é da caloria que a gente não ingere. Turma, para vocês terem uma noção, para o nosso corpo ter a capacidade de queima para 1 quilo de peso de balança, 1 quilo, para eu diminuir 1 quilo de peso na balança, o meu corpo ele tem que queimar 7.700 calorias. Vocês têm noção da quantidade que é queimar 7.700 calorias? O dia que vocês forem fazer uma caminhada, vejam quanto que vocês queimam nessa caminhada aí de 1 hora. Percebam o quão distante e o quão surreal vai ser vocês tentarem promover queima calórica através somente da atividade física. É uma tarefa hercúlea. Então, pessoal, o processo do exercício físico vai se dar como um resultado em longo prazo. É lá na frente que a gente vai perceber o real efeito do exercício físico no nosso corpo. De que maneira? Preservando e não deixando a gente reganhar peso. Tem muitos trabalhos hoje em dia, pessoal, que saem mostrando, por exemplo, que em pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e reganharam os pesos que perderam, elas reganharam o peso que perderam por conta de um comportamento sedentário. Eu adoro falar sobre esse estudo, tem um grande estudo que acompanhou durante 7 anos pessoas que fizeram o bypass. E eles isolaram todas as outras variáveis: idade, sexo, hábito tabagista, duração de sono, dieta, consumo de bebida alcoólica, hábito, isolaram todas as variáveis, todas. E a única variável isolada que foi capaz de manter o peso perdido foi o nível de atividade física que aquela pessoa tinha. Então percebam, pessoal, o exercício físico para todos nós, né? Mas para vocês que fizeram a cirurgia bariátrica, ele vai ter um papel muito importante lá na frente, na hora de preservar a sua composição corporal e o seu peso perdido. Então, turma, essa aula aqui, ela fala sobre esse período do primeiro mês aí da cirurgia bariátrica, que todos vocês já passaram. É importante a gente falar sobre isso e até deixar essa aula gravada, porque futuramente vocês vão ter outros colegas
que vão falar, é importante que vocês, eventualmente, vocês vão ter parentes que vão operar, vocês vão conhecer pessoas, vocês podem fazer parte de grupos de pessoas que vão operar. Então, é importante vocês terem acesso a esse tipo de conhecimento e difundirem esse conhecimento, né? Inclusive, né, para a gente poder fazer aí uma grande comunidade de conscientização sobre a prática do exercício físico. Então, eu começo, turma, falando sobre os principais objetivos dos exercícios físicos na cirurgia bariátrica. Então, a primeira coisa que a pessoa, quando vem falar comigo no consultório, fala assim, puxa, Marco, mas para que serve o exercício físico na cirurgia bariátrica? Eu já falei um spoiler para vocês sobre a questão de longo prazo, né? De preservação de peso perdido. Existem 5 pilares que nós falamos sobre o papel do exercício físico na cirurgia bariátrica. O primeiro deles é atenuar a perda de massa muscular. E, turma, percebam que eu usei o verbo atenuar, eu não falei ganhar. Por quê, Marcos? Porque, gente, fazer ganhos, promover ganhos de massa muscular durante um processo de restrição alimentar, durante um processo de perda de peso, gente, é muito difícil. Seu corpo está com uma restrição muito grande de nutrientes. Então, como que você vai conseguir ganhar massa muscular? O tamanho do seu estômago reduzido, a sua dieta reduzida, né, durante tanto processo assim. Então, é muito difícil. Por isso que meu papel nessa fase inicial com vocês, no pós-operatório, né, nessa fase inicial, não é pensar em ganhar massa muscular, não. É tentar preservar o que vocês têm. Porque preservando essa massa muscular, a gente consegue regularizar algumas partes metabólicas. E quando eu digo nessa fase inicial, ela vai até o 6º mês, tá, gente? Segundo ponto é a relação à redução de dores articulares. Vocês já ouviram falar, e não está errado, mas assim, eu digo que está incompleto. Quantas vezes vocês não já foram no médico, no ortopedista, ele falou assim, olha, o seu problema da sua dor na coluna, no joelho, no quadril, é por causa do seu peso. É peso. É peso. Ele não dá nenhuma estratégia de ferramenta educativa para você tratar isso aí, né? De repente passa uma fisioterapia de choquinho, 20 sessões, etc, né? Então, a gente sempre fala muito isso, né? Tudo bem, o peso ele é um fator que piora uma condição de saúde articular. Mas veja, a redução do peso, você tirar o peso daquela articulação, daquela pressão da articulação, não resolve o fortalecimento daquela articulação. Então, aquela articulação, ela vai dar uma amenizada na dor, porque tirou um pouco da carga, óbvio. Mas o processo de reabilitação de uma articulação, ele passa pelo fortalecimento muscular. Então, percebam, pessoal, que 2 coisas a gente pode extrair dessa informação. Primeira, é possível a pessoa que está acima do peso ter reduções das dores articulares, mesmo sem perder peso, fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. E segundo, esse é o mais grave, esse é o complicado. Tem muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e a informação foi dada errada, né, de que ao fazer a cirurgia bariátrica e ao perder peso, todas as dores seriam resolvidas, todas as dores iriam sumir. E a pessoa perde peso, a dor diminui até, né, no caso, mas não desaparece. E lá na frente começa a piorar. Por que eu digo que essa informação foi passada de maneira incompleta? Porque não basta você perder peso, você precisa fortalecer a estrutura articular. Quem mantém uma articulação intacta, pessoal, é o nosso músculo. Quem mantém nosso esqueleto ereto é a nossa massa muscular. Então, ter uma massa muscular, promover bons exercícios físicos, vai fazer a pessoa reduzir dores articulares independente da perda de peso. O terceiro ponto, turma, é a tão temida flacidez. A gente sabe que a flacidez ela também tem muito a ver com a proporção do excesso de pele que a pessoa vai ter, com o tempo de obesidade que a pessoa tinha, com alguns fatores genéticos, com o tipo de alimentação, com o estilo de vida, com a idade. Então, tudo isso vai ser um fator de impacto para a magnitude da flacidez.
O que a gente pode dizer é o seguinte: quanto mais atividades físicas essa pessoa fizer, de preferência exercícios físicos focados no tônus muscular, a gente garante que menor quantidade de pele essa pessoa vai ter. E mais, menor quantidade de pele essa pessoa vai ter e a qualidade dessa pele também vai ser diferenciada. Vai ser com mais tônus, com mais colágeno, entendeu? Com mais tonificação. Então, se essa pessoa for passar por uma reparadora, mesmo essa pessoa que vai fazer reparadora, a qualidade da pele dela vai estar melhor preparada. Então, fazer tonificação muscular previne, em grande parte, esse excesso em demasia de peles quando a pessoa perde muito peso, como é o caso da cirurgia bariátrica. O quarto ponto é a tão falada questão do metabolismo acelerado. Esse é um dos pontos que eu mais gosto de falar para o meu paciente. Olha, a gente mantém massa muscular para o músculo continuar queimando gordura. São nossos músculos, turma, que queimam as gorduras. Então, quanto mais massa muscular eu tenho, mais gordura eu queimo. É assim que funciona. Então, para eu produzir um valor calórico para queimar metabolismo, eu preciso ter, né, tecidos musculares, no caso, que vão fazer produção de força, de energia, de queima calórica, e etc, etc. Lembrem-se sempre disso, gente. Quanto melhor estiver a sua saúde muscular, melhor está a sua composição corporal. Então, ganhar massa muscular vai significar para você uma melhor, lógico, tonificação, redução de dores, controle de peso e uma manutenção de metabolismo acelerado. A gente não pode esquecer, pessoal, o músculo é um dos nossos tecidos metabolicamente mais ativos que nós temos em todo o nosso corpo. Tá? Então, ter massa muscular significa isso. E o quinto e último ponto é justamente a questão de combater o efeito platô e essa recorrência, esse reganho de peso demasiado aí pós-cirurgia bariátrica. Como a gente fala muito aqui no começo, o paciente não está muito focado, né, assim, às vezes não está muito focado em exercício físico, porque ele está vendo os resultados na balança, na perda de peso na balança, mesmo sem fazer tantos esforços. A gente percebe, às vezes, na fala do paciente, eu percebo muito isso, né? De falar assim, puxa, eu estou perdendo peso e não está sendo proporcional ao esforço que eu estou fazendo, em termos de atividade física, de gasto calórico, e está certo, é isso mesmo. O efeito o efeito fisiológico que a cirurgia bariátrica promove naquela pessoa, principalmente, pessoal, nos primeiros 6 meses, ele é muito grande, a magnitude é muito boa. Então, isso pode gerar, se a pessoa não tiver uma boa orientação, isso pode gerar uma falsa correlação. De dizer assim, eu não preciso fazer exercício físico. Se eu estou perdendo peso sem praticar nada, para que serve exercício físico? Né? Para que serve fazer tudo isso aí? Se independente do que eu estou fazendo, eu estou vendo o peso na balança diminuir, o ledo engano é que esse processo vai custar caro lá na frente. Eu costumo sempre dizer isso, né, gente? Todo mundo que perde peso sem praticar exercício físico está perdendo massa muscular. Anotem isso. Todo mundo que perde peso e não pratica atividade física, ou seja, está perdendo peso sem praticar o exercício físico, está perdendo massa muscular. E se a gente não preserva a nossa massa muscular, vai ter reganho lá na frente. Todo mundo que perde muita massa muscular dificilmente vai conseguir manter os resultados de peso perdido lá na frente. Eu digo lá na frente, são pessoas acima de 18 meses de cirurgia bariátrica, acima de 1 ano e meio, quando a gente vai começar a perceber esse processo aí do reganho acontecendo. E aí, turma, a gente vai falar então o seguinte, falamos aqui dos 5 objetivos principais dos exercícios físicos na cirurgia bariátrica. E eu quero tratar com vocês, então, o seguinte, quando a gente vai fazer a cirurgia bariátrica, é muito importante a gente construir bons resultados para operar. Então, percebam aí, a pessoa que fez exercícios físicos, que era a pessoa ativa fisicamente, previamente à cirurgia bariátrica, o desfecho da cirurgia aconteceu melhor para ela.
Pode ter, a pessoa pode não ter tido nenhum tipo de problema? Pode, mas foi meio que uma loteria. É melhor a gente construir uma boa relação de atividade física para fazer a cirurgia do que operar assim, né, e deixar lá na frente a pessoa se virar em aderir a uma prática de atividade física. Esse trabalho, ele mostra o seguinte, ele fala assim, ó, que, ó, tem uma relação muito direta. No pré-operatório, se a pessoa tem um grande percentual de gordura, uma baixa taxa metabólica basal e um baixo nível de atividade física, pior vai ser o resultado no pós-operatório para ela. Quanto menor o nível de exercício físico no pré-cirúrgico, menor, assim, em longo prazo, né? Menor a perda de peso no pós-operatório e mais difícil é essa pessoa conseguir ter bons resultados de perda de peso no pós-operatório. Quando a gente fala sobre cirurgia, pessoal, tem uma importância muito grande o tratamento de fortalecimento de parede abdominal, tudo isso aqui, ó, para fazer a operação. Quem já passou comigo em consulta, eu falo muito isso, né? O quanto que a gente, quando vai fazer a cirurgia, ó, isso é um trocado, são 5 que entram. Então, existe um processo cicatrizacional no pós-operatório que vai durar aí 5, 6 meses para acontecer, para fechar completamente todas as camadas que são essas aqui, ó. Todas essas camadas aqui, ó, são as camadas que foram perfuradas durante a cirurgia bariátrica, para o cirurgião poder enxergar aqui o estômago, enxergar o intestino. Então, todo esse processo de cicatrização interna, ele vai durar aí os 5, 6 meses de cirurgia. Por mais que os buraquinhos no seu umbigo, na região, estejam fechados com 9, 10 dias, a parte mais interna demora mais tempo. Daí que vai vir a importância da prescrição gradativa de atividades físicas, de exercícios físicos no pós-operatório, sempre respeitando esse processo cicatrizacional. Então, a gente fala muito sobre isso, né? As etapas do pós-operatório. Neste caso, no transoperatório ainda, eu digo muito isso, né? O fortalecimento de parede abdominal, ele vai ser muito bom e muito positivamente associado, por exemplo, com menor quantidade de gás carbônico entrando na cavidade abdominal. Então, a pessoa vai ter menos gases, menos dores de gases no pós-operatório, porque o teto onde foi feita a cirurgia tem menos gás carbônico, porque a musculatura está sustentando. Quanto maior o nível de exercício físico no pré-operatório, provavelmente menor gordura visceral essa pessoa vai ter. Então, menor o risco de uma possível, né, incidência aí de perfuração hepática, por exemplo. Se o tamanho do fígado está reduzido, e a gente sabe que a primeira gordura que é queimada no organismo é a visceral, é aquela que é beneficiada na hora da cirurgia. Percebam, pessoal, que não tem, não tem a ver com estética. Fazer exercício físico previamente à cirurgia bariátrica não tem a ver com estética. Tem a ver com o melhor desempenho e desfecho da cirurgia. Então, se eu tenho uma melhor capacidade física, se eu já faço exercício físico, se eu tenho tonificação muscular, eu tenho mais garantia de que a cirurgia vai transcorrer de maneira mais segura. E aí, ó, menor tempo de cirurgia e maior possibilidade de alta precoce. E aí, a gente vai chegar aqui no processo da prescrição do exercício físico no pós-operatório. Primeira coisa que vem assim, ó, Marcos, depois de quanto tempo eu já posso começar a praticar atividades físicas, né, exercícios físicos? Depois de 1 ano, depois de 6 meses, depois de quanto tempo? E eu costumo sempre dizer isso, pessoal. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia hipercinética. O que é isso? É uma cirurgia que demanda movimento da pessoa. A pessoa que faz a cirurgia bariátrica precisa ficar em movimentação. Primeiro porque o tanto de gases que entrou durante a laparoscopia, aquela 1 hora de cirurgia, vai gerar muita dor e desconforto no pós-operatório. Então tem que começar a fazer essas caminhadas para tirar esses gases que essa pessoa acumulou aí na cirurgia. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto é com relação a um risco de uma trombose e um tromboembolismo. Sabe o que é uma trombose, pessoal? Trombose é quando um coágulo invade um vaso e entope aquele vaso. E vejam,
a pessoa que fez a cirurgia bariátrica está cheia de coágulo lá dentro. Óbvio, porque cortou, costurou, cauterizou, formou coágulo. Então, esses coágulos, o corpo precisa circular, botar para circular esse sangue, para metabolizar no fígado, e aí tira esses coágulos, esse o risco de ter uma trombose nesse pós-operatório, entende? Então perceba que eu não estou nem comentando estética, entrar no shape, performance, não. Eu estou falando sobre um melhor resultado de desfecho de saúde para a pessoa no pós-operatório. E aí o protocolo que a gente fala é o seguinte, inclusive esse protocolo eu tive a honra de escrever 2 livros, 2 capítulos em livros, um nacional, que foi o nosso livro da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, e um internacional da Sociedade Latino-Americana. E nós colocamos para o Brasil, nós trouxemos para o Brasil esse protocolo chamado de ERAS, que é o Enhanced Recovery After Surgery, que basicamente do inglês é um protocolo de melhoramento de recuperação pós-cirurgia. É um protocolo que nós desenvolvemos para o Brasil, nós do Grupo de Saúde Física, desenvolvemos para o Brasil justamente para melhorar essa recuperação do pós-operatório desse paciente, para não ter nem tantos problemas assim. E começa assim, turma, já no hospital, essa pessoa já tem que, depois de acordar, né, depois a alma voltou para o corpo, né, está consciente, orientado, levanta e começa a fazer caminhada. 5 a 10 minutinhos de hora em hora, tem que fazer caminhada. Não interessa, tá com dreno, tá com soro, levanta e vai fazer a caminhada. Porque isso aí vai ajudar em muito essas 2 questões que eu falei para vocês. Diminuir as dores dos gases que a pessoa está acumulando na cirurgia e reduzir a incidência de trombose e de tromboembolismo. Tanto é que vocês tomaram Clexane, vocês tomaram anticoagulante no pós-operatório, não tomaram? O que é aquele anticoagulante? É porque vocês estavam cheios de coágulo, né? O anticoagulante vocês tomaram para não ter trombose. E as caminhadas, elas têm que ser feitas para tirar também esse risco de trombose. E não é só no hospital, isso perpassa pelos próximos meses aí, nesse processo. Óbvio, de acordo com o passar dos meses, o risco diminui, né? Obviamente, mas sempre tem. Então, recebeu alta, foi para casa, aí o protocolo se divide em 2 fases. As primeiras 2 semanas, pessoal, a gente orienta somente caminhada. Faz muita caminhada, muita. E a gente fala o seguinte, olha, meia hora por dia é o mínimo para a pessoa fazer. Como vocês estão muito cansados, está com baixa ingestão nutricional, está com um processo todo aí de pós-operatório, não precisa fazer meia hora continuamente se não conseguir. Tanto que eu coloco aqui, ó, pode ser meia hora contínua, ou pode ser 2 séries de 15 minutos ao dia, tipo 15 de manhã e 15 à noite, ou até 3 séries de 10 minutos ao dia, 10 de manhã, 10 da tarde e 10 à noite. Passadas as 2 semanas iniciais, chegamos aqui na 3ª e na 4ª semana. A gente continua com o protocolo de atividades cardiovasculares, né, de caminhada, meia hora por dia, e coloca, além disso aí, a liberação para as atividades de vida diária. Subir uma escada, fazer uma faxina, nada muito pesado também, né? E, além disso, nós temos aqui a inserção e a incorporação de exercícios funcionais na rotina, que são protocolos que eu também tenho muito orgulho de ter feito, esse desenvolvimento, para o Brasil, que são exercícios físicos que as pessoas podem fazer em casa, 3 vezes por semana ou até todos os dias, de maneira bem leve, usando o próprio peso corporal. Então, são exercícios, não são esses aqui, isso aqui é só uma ilustração, mas são exercícios muito fáceis de você fazer, que você pode, com um cabo de vassoura, ou com 2 latas de óleo ou de água, vocês conseguem fazer esses protocolos. Inclusive, alguns pacientes meus aqui do nosso grupo, que depois do tempo de 30 dias que começaram a passar comigo, não querem ir para a academia, e não tem problema nenhum, eu coloco esses protocolos de exercícios físicos em casa, porque dá muito resultado. Basta a pessoa fazer e ter uma boa aderência, uma boa adesão, né? Fazer cotidianamente. Eu costumo dizer, pessoal, que tão ou até mais importante do que a pessoa ter um hiper mega de um treino ultra mirabolantemente elaborado, é a pessoa fazer o feijão com arroz todo dia.
O básico funciona. O problema é que a gente não quer fazer o básico. A gente acha que o básico, por ser muito simples, ele é simplista. E não é. Ser simples não quer dizer ser simplista. Ser simples é meramente você estar fazendo aquilo que tem que ser feito de maneira mais, entre aspas, fácil. Mas nem de longe isso perde a sua eficiência. Quando recebe a liberação do Dr. Giorgio para, né, fazer os exercícios físicos mais focados, é aí que você chega na minha mão, né? Então, de repente, com 30, 40, no máximo 45 dias, a gente já está orientando vocês a fazerem atividades mais intensas. E aqui entra aquela máxima, pessoal. Tem que fazer prioritariamente exercícios físicos que exijam sua musculatura, exercícios físicos de força muscular, porque cuidar da nossa massa muscular vai ser um preditor de sucesso em longo prazo da cirurgia. Gente, esqueçam, por enquanto, esqueçam, pelo menos nesses primeiros 6 meses, questão de, eu preciso queimar 1 milhão de calorias, balança, peso, esquece um pouco isso aí. A cirurgia bariátrica, ela vai fazer o efeito dela fisiológico em você. Vocês precisam começar a se preocupar em mudar traços comportamentais. Por exemplo, fracionar a refeição, melhorar a sua ingesta, mudar alguns tipos de macronutrientes, começar a fazer atividades físicas, ter um horário para você dormir, gerenciar os seus estresse, começar, pessoal, a mudar traços comportamentais, porque vocês, quando fizeram a cirurgia bariátrica, é importante que vocês percebam que a cirurgia bariátrica, ela vai ser um cartucho muito bom para impulsionar vocês, um trampolim muito eficiente para impulsionar vocês para um novo padrão de comportamento, para um novo hábito. Tem que aproveitar, pessoal, essa janela de oportunidade para mudar seus traços comportamentais. E o exercício físico é o melhor deles. É o mais difícil de a gente incorporar, não é? Porque é o que foge muito do nosso dia a dia, foge muito do nosso contexto, mas uma vez que você consegue incorporar a prática rotineira de exercícios físicos no seu contexto, no seu dia a dia, e isso aí vira parte do seu DNA, eu garanto para vocês que a sua relação com o próprio corpo, com a sua própria saúde, ela muda. A gente ressignifica, pessoal, a nossa relação do próprio corpo através do movimento. A gente ressignifica. Isso é sensacional de acontecer e quando acontece é maravilhoso. E aí, a gente fala sempre algumas atividades contraindicadas, eu estou aqui encerrando já, algumas atividades contraindicadas, como, por exemplo, eu não libero exercícios físicos abdominais por enquanto, eu libero depois de 60 dias de cirurgia, para dar esse respeito à fase cicatrizacional. Não libero exercícios físicos de esportes altamente competitivos, né, que vão gerar esse impacto, por exemplo, boxe, muay thai, karatê, que são de striker, né, onde você tem a trocação. Exercícios físicos, veja, não é o exercício, mas a forma como ele é feito. Eu coloquei o leg press aí proposital, para vocês verem. A forma como essa moça está fazendo está exigindo muito a compressão de parede abdominal. Então, fazer um leg press 45 não tá proibido. O problema é a forma como a pessoa está fazendo. E como eu não sei onde o aluno vai fazer os exercícios, eu prefiro não liberar. Então, tem muitos outros exercícios que eu posso fazer que pega a mesma musculatura, mas que não tem o risco de uma sobrecarga de parede abdominal. E, por último, aqui embaixo, esses invencionismos malucos aí, né? A gente está hoje em eras digitais, de internet, a pessoa quer copiar o treino da blogueira, né, da artista, e aí acha que é aquele treino que foi o responsável por construir aquele shape. E então, geralmente, eu já pego logo na raiz do problema. Não está liberado, não façam isso. Né? É que nem o paciente fala assim, está com 60 dias de cirurgia, eu tive hoje de manhã assim, e queria tomar termogênio. Aí eu falei, mas gente, você nem deu chance para o seu corpo começar, né, a gastar gasolina, a começar a mexer os motores, você já quer partir para uma estratégia como essa? Primeiro que eu estou até contra, né? Mas então a ideia
da gente fazer a cirurgia bariátrica é justamente para a gente poder extrair o nosso máximo potencial que o corpo pode oferecer, né? E é através dessa descoberta de um novo corpo, de um novo centro de gravidade, de uma nova tonificação muscular e, óbvio, com a rotina de treinos que a gente vai conseguir. E aí sempre vem aquela questão, né? Tipo, olha, depois de 60 dias está tudo liberado? Sim, tudo liberado, mas com ressalvas. Então, eu libero para fazer academia, libero treino funcional, libero alguns esportes, sem problema nenhum, mas sempre com a minha prescrição. Então, se o aluno, se o paciente, ele recebeu uma liberação, está com a minha caixinha de recomendação, está com a minha prescrição, leva na academia, e o professor da academia, às vezes, olha para você, você está bem, está sorrindo, não está sentindo nada, não está se queixando de nada, vamos colocar mais peso, vamos colocar mais aparelhos, vamos fazer tal outra coisa, e a pessoa faz aquele outro exercício, coloca mais peso, coloca tudo, muda a minha prescrição e não me comunica. Isso é um problema, porque aí se o aluno se machucar, a gente nunca vai saber se esse machucado foi porque ela fez errado ou porque fez demasiados exercícios que não estavam na minha prescrição. Então, eu prefiro que a pessoa vá para uma academia, mas sempre com a minha orientação, sempre com a minha supervisão, porque, de novo, pessoal, voltando no início aqui, aquele processo cicatrizacional, ele ainda está acontecendo e vai até o seu 6º mês. Então, é muito importante a gente fazer as liberações etapa por etapa na parte de atividades mais resistidas, né, de força muscular. E aí vem sempre aquela pergunta, né? O paciente que fez cirurgia bariátrica, ele pode fazer abdominal? Turma, ele não só pode, como ele deve. O fortalecimento de musculatura de parede abdominal, ele vai ser fundamental para a prevenção de hérnia, estabilização de órgãos viscerais, as tripas, né? A melhora da circulação e da postura. A grande questão, pessoal, de novo, não é se pode ou se não pode, é quando pode e como que tem que ser feito quando ele puder. Como você vai fazer essa adequação gradativa de intensidades dos exercícios abdominais de acordo com o seu processo de cicatrização. Tá? Então, basicamente, é isso. Turma, essa era a mensagem que eu queria mostrar para vocês, que verte sobre da importância, o que nós falamos hoje? A importância do exercício físico na cirurgia bariátrica. Nós falamos do preparo do exercício físico no pré-operatório, que melhora os resultados do pós-operatório, e falamos de etapa por etapa desse primeiro mês de pós-operatório imediato, até chegar os 60 dias do pós-operatório, quando o paciente passa comigo e a gente vai fazer o processo de liberação aí de mais exercícios, com mais intensidades, e etc, etc. Tá? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Eu vou liberar aqui para a gente poder conversar e fico à disposição para esse bate-papo, turma. Você está no mudo, Paula. Que legal, Marcos, quanto esclarecimento bom que você trouxe, porque às vezes a gente fica preocupado, né, principalmente com essa parte que você falou dos modismos, né, da preocupação de uma lesão, isso é muito sério, né, Sim. então, assim, ter esse apoio profissional, eu digo de cadeira, porque para a gente fica no céu com você na nossa equipe, e auxiliando e organizando o programa para os pacientes, sabe, porque isso, para nós, é uma segurança de que eles vão estar muito bem orientados, né, para conseguir tudo isso que você mostrou aqui, que é magnífico, né? Magnífico, né? E fora os benefícios emocionais, né? De um exercício, né? Meu Deus do céu, né? Imagina, é. Ó, Paula, eu fico tão preocupado, assim, de verdade. Ó, gente, eu trabalho com bariátrica, assim, há mais ou menos uns 15 anos. Já passei por alguns perrengues de situações com pacientes, né, e tal. E as piores experiências que eu já tive foi justamente, o que eu fico muito reticente, é por isso, foi justamente quando o aluno, né, o nosso paciente, chega na academia
E aí, às vezes, o professor, ele muda a prescrição, ele coloca mais peso, ele não respeita você nesse processo. E a gente, assim, eu super entendo que, às vezes, você está empolgada, né? Você, poxa, eu estou me sentindo tão bem, né? Eu acho que dá para a gente botar um pouco mais, e super dá, só que o problema é a gente respeitar as etapas. Então, já passei por alguns maus bocados, até de reoperação, de pacientes que, por fazer muita força na academia, teve uma hérnia. O que é uma hérnia, pessoal? Uma hérnia interna. É quando, literalmente, o pedaço da seu intestino, da sua tripa, né? Ele sai pelo buraquinho do trocánter. Por quê? Porque não estava totalmente fechada a parte interna, né? Então, é muito raro? É muito raro. Mas quando acontece, dá um problemão, porque tem que voltar para operar, para botar tela, né? Então, eu costumo dizer muito para os pacientes, sabe, Paula? Eu sou medroso mesmo. Eu não boto muito peso, a gente vai gradativo, vamos com calma, né? Às vezes tem professor que até fala comigo, puxa, mas será que eu posso aumentar um pouco mais a carga? Eu falei, pode, mas daqui a 4 semanas, vamos respeitar. Segura um pouco a onda aí. Porque nessa fase é isso, né, gente? A gente não tem que ir com tanto afã. Às vezes, por exemplo, quantos de vocês eram atletas no pré-operatório? Quantos de vocês tinham todo esse vigor físico no pré-operatório? Então, assim, às vezes a pessoa nem tem um histórico de exercícios físicos mais intensos, né? E fez a cirurgia, aí quer ir do 0 para o 200, né? Aí tem que dar uma segurada. Se bem que eu adoro quando o paciente está empolgado para começar a atividade. Eu adoro. Porque eu prefiro pegar um paciente mais motivado para começar a academia e eu vou lapidando, vamos por aqui, vamos por ali, segura aqui, do que a gente ter que ficar insistindo em vamos lá, não sei o quê, sabe? Convence a pessoa, às vezes se esgoela e a pessoa não quer. Porque o risco dessa pessoa de não fazer nada também é muito grande, né? A gente fala muito essa questão. Tem fatores, por exemplo, associados com aumento de aderência nos órgãos internos, quando a pessoa não faz nada. Sabe, a pessoa. Porque assim, o que é uma aderência, turma? Aderência, todo mundo que fez intervenção de cirurgia, né, na região abdominal, vai ter aderência. É quando os órgãos é quando os órgãos vão se colando, se fazendo tipo ter aderência lá dentro. Isso é muito comum. O problema é quando isso afeta de maneira em grande magnitude, né? Essa aderência aí até pode gerar algumas dores. Então, não fazer nada, não mobilizar tronco, não mobilizar a região abdominal, não fazer essa mobilização do corpo, piora também um quadro de aderência. Então, percebam, nem o 8, nem o 80. Vamos trabalhar aqui, ó, nessa zona aqui de atividades, né? Então é bem legal. Eu queria que vocês perguntassem aí, galera, vocês estão com dúvida? O que vocês acharam aí da... Vocês conheciam esses protocolos aí de exercícios físicos? Não sei quantos já tiveram essa experiência de atividade física, mas é bem legal. Uma pergunta, todos vocês aqui, eu espero para a saúde de vocês que seja assim a resposta. Todos vocês aqui estão praticando exercício físico, gente? Sim. Acho bom. Dá um oi aí, se der, de De Kelly, Eu ainda Raquel, não. Tatiane. Oi. Eu Por ainda não, enquanto só estou doutor. Eu fazendo vou começar. caminhada, Tati, você né? está na fase Não das deu caminhadas, 30 Tati? dias ainda, né? Tô fazendo só Eu só nas caminhada. caminhadas. Eu tive a primeira consulta contigo na sexta-feira, né? E como eu comecei trabalho novo também, então assim, tá um pouquinho complicado. Então eu quero ver se eu consigo pelo menos na caminhada umas 3 vezes por semana. Mas Então, eu não beleza. tô. Então você está fazendo. É. É isso, olha aí. É isso. A Kelly também falou alguma coisa, hein, Kelly? Eu não escutei. Você também está fazendo? Desculpa. Oi. Diga. Desculpa, eu falei junto com a Tati. Eu estou fazendo caminhada, né? Eu ainda não Boa. deu 30 dias, já voltei a trabalhar e estou fazendo caminhada todo dia no meu horário de almoço e à noite quando eu volto. Então, tá dando mais Excelente. de meia hora por dia. Excelente. Me matam de orgulho vocês, gente. Muito bom. Alguém comentou também alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. A Grazi, está no 17º. Isso aí.
Não, Grazi, você está fazendo, você está no 17º, está naquela fase aí do primeiro mês da cirurgia. Manda ver. Gente, lembrando, tá? Esse primeiro mês do seu pós-operatório, ele fala muito sobre sua saúde vascular, tá? Ah, sim, academia não. Não, beleza, Grazi, mas o importante é você estar em movimentação. Essa não é a fase de você, né, entrar na academia, ficar no shape. Esquece isso por enquanto, não é para agora. Né? É uma fase. No 17º dia, já é para você fazer os exercícios físicos em casa. Né? Não sei se você já passou por mim, mas. Ó, deixa eu até. Tem um e-book que eu entrego para vocês, alguns de vocês já viram. Deixa eu compartilhar para todos vocês que estão aqui. Olha, eu fiz um e-book, gente, que eu entrego para vocês na consulta. Até queria que a Paula também desse uma olhada. Ó, esse e-book, turma, João, vai entrar. Esse e-book, ele fala sobre as prescrições dos exercícios físicos de acordo com cada mês. E funciona assim, ó. No primeiro mês que vocês já fizeram, né, já passaram, aí tem aqui as orientações do hospital, a primeira e segunda semana, terceira e quarta semana, aqui, ó, são esses 4 exercícios para vocês fazerem em casa, que é o sentar e levantar da cadeira, flexão de braço na parede, ficar na ponta dos pés e levantar os braços lateralmente. Esse é o protocolo ERAS, protocolo Enhanced Recovery After Surgery, que nós desenvolvemos para o Brasil. Esse é o protocolo, é bem simples, gente. São 3 séries, 10 a 15 repetições, 30 segundos de intervalo em 3 séries, para fazer em casa. Acabou. É isso. É isso que a gente utiliza e prescreve para vocês. Todos vocês receberam. Se vocês não receberam, na consulta me fala, mas vocês receberam sim. Quem passa comigo recebe. Aí, ó, tem aqui o segundo mês da cirurgia bariátrica, que a gente vai liberar para a academia. Aí eu peço para vocês anotarem aqui os resultados que vocês fizeram da bioimpedância no segundo mês. Todos os meses pares, o mês 2, o mês 4 e o mês 6, eu peço para fazer o exame da bioimpedância para a gente monitorar como é que está. Sempre focando no 6º mês. Ó, aí a prescrição para o segundo mês é essa aqui, ó, fazer 12 treinos no mês. Mas que 12 treinos? Mas isso eu monto. São 3 vezes por semana de um trabalho resistido em dias alternados. E 20 quilômetros de caminhada no mês, o que dá 1 quilômetro por dia, de segunda a sexta. Bem tranquilo. Isso não é para entrar no shape, vocês andam muito mais do que isso, provavelmente, né? E isso aqui é só para a gente manter saúde vascular. E assim por diante, turma. Aí o 3º mês, né? Aí tem as recomendações, a gente faz o checklist se a pessoa conseguiu concluir o passado, a prescrição, 4º mês e assim por diante, tá? Ó, 5º mês e sempre vai. Né? Então, esse e-book, e aí, aqui no final tem até mais 20 orientações para boa prática de exercícios físicos. Tá bem legal. Vocês vão curtir. Então, turma, quem foi a Grazi, né? Então, Grazi, a ideia é que você faça já em casa esses 4 exercícios do protocolo ERAS para que você consiga ter já uma saúde muscular ok, tá? É muito importante. Raquel, manda ver. Abra o seu microfone. Oi, Marcos. Então, eu não tive acesso a esses Menina. exercícios antes. É a primeira vez que eu estou tendo acesso a esse protocolo que você está me falando agora. É que a Eu gente fiz começou agora a cirurgia, parceria com o Jorge, né? eu fiz a cirurgia junto com a Grazi, então eu estou com Você tirou quando? 17 dias. 17 dias hoje, então já deveria ter começado isso, né? Você passou comigo já? Não, está marcado para o dia 6. Ah, tranquilo. Deixa comigo. A gente vai. Eu já vou passar para você. Eu vou passar no grupo, pessoal, esse e-book aí. Fica legal para a gente poder sistematizar. Isso, Quem não seria está na bom live hoje porque... vai ficar tudo confuso, né? Mas o que é isso? Não interessa. O importante é que vocês estão aqui. Não, seria bom porque daí a gente já vai Já se manda ver. familiarizando com esse material, né? Mas é muito legal. E aí, gente, nas consultas, eu até ensino a gente a fazer alguns cálculos sobre previsão de perda de peso pós-cirurgia. Quem já passou comigo sabe, né? A gente faz os cálculos direitinho, né? E aí tem um cálculo que eu acho muito legal, e eu sempre falo, olha, se você... É que tem gente que não mora em Curitiba, né, Paula? Mas sempre eu falo, olha, se possível,
vai fazer a bioimpedância lá na clínica, porque a balança é top de linha, é muito boa, dá um dado muito bom para a gente. Porque Uhum. o quanto que a gente tem de acurácia nessa balança que tem na clínica, ela é fenomenal. E eu faço alguns cálculos sobre massa muscular, porque assim, são 4 quadrantes, pessoal, da massa muscular, que é do 0 ao 5, 5 ao 10, 10 ao 15, 15 ao 20. Que o ideal, no Fantástico Mundo de Bob, seria a gente não perder massa muscular. Mas se a gente perde mais de 15%, ou seja, o terceiro quadrante aqui, mais de 15% da nossa massa muscular no pós-operatório, já é um sinal crítico. Mais de 20% é absurdamente de sinal vermelho. Então, todos os cálculos que eu faço ao longo dos meses é justamente para monitorar como é que está esse processo de perda de massa muscular de vocês, se você está conseguindo manter e preservar essa massa muscular. Porque dá alguns sinais bons. A gente chama isso, pessoal, de sarcopenia induzida pela bariátrica. Não é que a cirurgia induziu isso aí, é que, assim, não é que induziu, mas é que a perda de peso rápida, ela promoveu essa perda não somente de gordura, mas também de massa muscular. Então, o meu trabalho, ele é aceleradíssimo para fazer vocês não perderem essa massa muscular, entendeu? Lembre-se sempre disso, gente. Nossos músculos, eles produzem hormônios. Dentre vários hormônios que o músculo produz, alguns deles são responsáveis por queimar gordura. Então, veja, o dia que alguém perguntar para vocês, Marcos, fulano, como é que alguém faz para queimar gordura? Emagrecimento, pessoal, não é sobre perder gordura, é sobre ganhar músculo. Entendam isso. Os nossos maiores responsáveis, as nossas maiores usinas de queima de gordura biológicas são nossos músculos. Então, tratem bem seus músculos, porque são eles que vão ser os responsáveis pela queima da gordura de vocês. A gente não escolhe onde vai queimar a gordura, mas a gente escolhe onde vai crescer músculo. Essa que é a jogada. Essa que é a chave da coisa. Né, Paula? Verdade mesmo. E haja luta, né, Marcos? Eu falo por nós mulheres, né, meninas, né, a luta entre os sexos é bem, assim, uma dificuldade um pouco maior entre as mulheres, né? Eu acho que isso, muitas se queixam, assim, né, dessa questão, principalmente porque nós temos mais gordura corporal, né, fisiologicamente, né? Então, o desafio, ele é maior entre as mulheres, mas é mais motivo para a gente se esforçar mais e fazer mais, né? E é para a vida toda e todas nós, né? Então, não tem essa de idade, todo mundo tem que realmente manter um exercício muito firme, né? Para que possa realmente preservar e ganhar musculatura ao longo do tempo. Exatamente. E para a mulher, realmente, como você falou, Paula, é complicado, o difícil por causa da questão da idade, né? O climatério, aí chega na menopausa, cai muito estrogênio, então não preserva muito a massa óssea. Então, eu costumo dizer que a gente, como nós seres humanos, a gente só vai perceber a real importância da massa muscular quando a gente começar a perder funcionalidade. Sabe, Exatamente. autonomia, essas coisas. Porque até então, perder músculo não dói mesmo, né? Não é Sim. que nem que você vai começando a ficar ruim da vista, aí você sente, eu preciso ir no oftalmo, né? Agora, músculo não, você sente um pouco as consequências depois, quando tá com uma dor na coluna e tal, mas você não associa. Agora, lá na frente, quando a gente começar a perder funcionalidade, aí já é tarde. É verdade. Pode. Tem que saber como nós queremos envelhecer, né, Marcos? Né? Com mobilidade, né? Sem dependência, né? Isso é uma coisa importante, né? E é logo lá, né? A gente sabe que hoje nós temos uma sobrevida muito, muito longa, né? Então, a gente tem que estar firme nesse propósito mesmo. Exatamente. E, gente, passa tão rápido, né? Passa. Vocês operaram para ficar bem, gente. Que É, essas décadas próximas de vida sejam melhores do que as anteriores. É isso que a gente tem que claro. focar. Nem fale, nem fale. Mas tá Mas é ótimo. isso, tranquilo. É ótimo, pessoal, mas olha, muito legal, hein? Esse teu protocolo, adorei, Marcos, muito legal mesmo, muito legal. O pessoal vai adorar, mesmo os que não participaram, vão ler e vão entender, é muito legal. Legal. Eu vou compartilhar então, turma, lá no nosso grupo. Pode deixar. Deixa eu parar de gravar aqui.